Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Quem vos fala é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Muito obrigado a você que está assistindo aí pela primeira vez. Eu sou o professor Ronald, estou aqui para servir os irmãos, para lhes ajudar na preparação da escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos vendo a lição número 11. Nosso título é O Cativeiro Babilônico. O texto áureo está em Lamentações, capítulo 5, versículo 16, onde nos diz: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Esse é o texto de Lamentações. O profeta Jeremias, diante da situação da queda de Jerusalém, ele faz esta lamentação. E você, meu amigo que está assistindo a primeira vez, irmão, tá? Pode se inscrever no nosso canal, se inscreva, será uma honra ter você como alguém que faz parte desse canal. E todas as vezes que for lançado a aula, você receberá a notificação, ok? Vamos lá, o Verdade Aplicada diz assim: Deus é poderoso para usar as circunstâncias no cumprimento de seus propósitos na vida do seu povo. É interessante porque Paulo diz isto, em outras palavras, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que o inimigo das nossas almas às vezes se aproveita das nossas circunstâncias, de algumas circunstâncias da vida, ou mesmo nós às vezes damos algumas cabeçadas na vida, alguns deslizes da vida, Deus sempre está pronto para demonstrar a sua misericórdia quando nós rasgamos nosso coração, quando nós demonstramos arrependimento ao nosso Deus. Os objetivos dessa lição são mostrar que as transgressões aos mandamentos de Deus trouxe sérias consequências. Em seguida queremos informar questões históricas do cativeiro, depois evidenciar que o cativeiro babilônico, apesar da humilhação, teve seu valor pedagógico, ok? O texto de referência está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 ao 17. Por favor, leia aí com calma, que eu já vou partir para a introdução. O texto diz então: o povo pediu um rei, e o Senhor Deus permitiu que os filhos de Israel tivessem uma liderança como as demais nações. Aproximadamente 500 anos depois, o governo monárquico fracassou. Meus amados irmãos, lembro vocês que na última aula o povo de Israel estava sendo governado por juízes, e por Samuel nessa ocasião, que eles pedem então um rei, ou seja, um outro tipo de governo. E agora esse outro tipo de governo também fracassa. Vocês devem lembrar que no período dos juízes, quando um juiz bom morria, o povo voltava ao erro. E Samuel já estava velho e os filhos estavam desencaminhados, e eles ficam com medo de voltar de novo à queda, à ruína da nação. Mas agora, após 500 anos, está mais do que provado de que o problema não é o tipo de governo, seja um juiz, seja um rei. Na verdade, o que está provado aqui que a ruína está no governo dos desejos. Quando eu, ser humano, eu não governo meus desejos, isso é um fator interno. Os fatores externos não podem me levar a patamares superiores. O que me faz crescer na vida, o que me faz alguém melhor, não são em si os fatores externos. Na verdade, são fatores internos. Os desejos pecaminosos que governavam o povo levou eles à ruína. Não foi o sistema de governo em si. Fatores externos, claro que contribuem também, claro que interferem, influenciam na nossa vida, mas os fatores decisórios, os fatores determinantes, eles estão no coração.
Tá? Então isso fica provado aqui, tá? Que independente do tipo de governo, quando as pessoas não têm governo sobre seus desejos, eles acabam atraindo a destruição. Agora nós vamos ver a invasão da Babilônia, a invasão babilônica, né, na primeira parte, tá? A primeira invasão, depois a segunda invasão e em seguida a terceira invasão. A invasão babilônica nos diz assim: após diversos avisos divinos, Judá foi invadido pela Babilônia. O cativeiro babilônico durou 70 anos. O profeta Jeremias profetizou isto, né, diante da situação, né, do povo. Lamentavelmente, o povo, né, eles são duros, né, eles endurecem a serviço, endurecem o coração. Eles são dominados tão fortemente pelo pecado, né, que eles acabam trazendo sobre si esta destruição. É isso que nós vamos ver nessa primeira parte. Veja, esse primeiro evento da primeira invasão aconteceu quando o rei Nabucodonosor lutou contra o rei Jeoaquim. Nesta ocasião, foram levados os nobres, os utensílios sagrados do templo, os vasos usados indevidamente, né? Também, tá? Que na época da queda da Babilônia foram a gota de água para essa ruína. Mas em primeiro ponto, eu quero que você fique aqui, preste atenção, tá? Que acontece? O rei da Babilônia usa uma estratégia interessante. Ele leva primeiro os líderes, tá? Os nobres, né, da casa real, a liderança em cativeiro. Isso é uma estratégia. Jesus disse certa vez que, ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Então, por isso, o inimigo das nossas almas, ele sempre, em primeira instância, vai querer atingir a liderança, porque a liderança é que tem a responsabilidade, né, de criar uma meta, de criar objetivos, tá? De criar planos. Então, não havendo líderes, tá? Então não tem como o povo se recompor. E outra coisa interessante aqui é que os utensílios sagrados do templo são levados. Nunca mais, tá? Nunca mais é visto a Arca do Concerto. Alguns utensílios é visto no mau uso lá na Babilônia, mas a arca, tá, nunca mais é vista, ok? Na segunda invasão, foi aproximadamente 9 anos depois, e foram levados o rei Joaquim, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus eunucos e os homens ricos. Olha só a estratégia aqui do rei da Babilônia. Lembra que na primeira leva os líderes foram levados, ou seja, se evita a reorganização. E agora, nesta leva, tá, os mantenedores da economia são levados, os homens ricos são levados, tá? E o texto que eu coloquei aí, 2 Reis, capítulo 24, 12 ao 14, deixa bem claro que só ficaram os pobres na terra. Então, o inimigo está trabalhando com estratégia, né? O rei da Babilônia é um grande estrategista. Ele sabe o que está fazendo. Tira a liderança, depois tira a economia da nação. Enfraquecida a liderança de qualquer sociedade e enfraquecida os recursos, né, econômicos, tá? Então uma sociedade praticamente está determinada, né, a sua queda, tá? E isto é que se visa aqui pelo rei da Babilônia. Por isso nós temos que ter cuidado. Qualquer organização depende de fatores humanos, tá? E fatores, né, físico-materiais, tá? Então a gestão, né? A gestão sempre tem
esta visão, tá? A gestão das pessoas e a gestão dos recursos, né? Dos recursos econômicos, ok? Isso você pode aplicar na tua vida. Veja, né? Vamos tirar algo de proveitoso aqui para nós, né? Como está a minha liderança com as pessoas, né? Se eu estou sendo líder ou já perdi a minha liderança com as pessoas, e como estou administrando os meus recursos econômicos, tá? Para que nós possamos manter, vamos colocar assim, né, no nosso nível pessoal, o nosso reino, ok? Na terceira invasão, no verão de 586 a.C., o exército babilônico fez uma brecha nas muralhas. O templo foi reduzido a cinzas e montouros. Só fica na terra os mais pobres. Veja, aí nessa última, tá? O texto é bem claro em dizer que só ficam os mais pobres. Ou seja, não há, tá, condições de Jerusalém, tá, se reerguer como nação, né? O reino de Judá não tem como, só já está sem líderes, já levaram os ricos, já levaram os pobres e só restou os mais pobres. Então a terra, tá, está assolado literalmente. Abacuque, né, ele tremeu, né, quando Deus falou para ele o que ia acontecer. O texto disse, né, o texto bíblico nos mostra que Abacuque estava inconformado com a situação do reino de Judá, porque eles estavam voltados para a idolatria, e agora Deus fala, tá, para Abacuque que Jerusalém seria destruído, né? O templo seria queimado e seria levado toda a nação ali seria levado, tá, à destruição. Abacuque treme diante dessa revelação, e é para tremer mesmo, tá? Deus está sendo bem claro, Deus não brinca, tá? Ele é justo, né? Deus determinou as coisas que deveria ser feito, não foi feito, então Deus castiga aquele a quem ama, né? O autor de Hebreus nos deixa claro isto. Então, meu irmão, tá, aqui fica para nós uma lição. Como estamos lidando na nossa relação com Deus. Não se deixe levar, tá? Não se deixe levar por aquelas palavras que são chavões, né? Chavões de pregador, né? Que dizem, né? Não, quem tem promessa não morre. Tá? Cuidado, tá? Eu posso ter toda a promessa de Deus, mas se eu não correspondo a esta promessa, com certeza eu vou cair. Lamentavelmente, Israel, né, já tinha chegado a terra prometida, já estava estabelecida, tinha um reino, o reino chegou no auge, né, com Salomão, tá? Só que, né, eles se perderam lá no topo. Se perderam quando chegaram no auge. Parecia que nada mais lhes poderia retirar, tá? Lhes privar, né, daquilo que eles já estavam desfrutando. Eles já estão na terra que mana leite e mel. Eles têm um rei, têm seu exército, têm todas as plantações prontas. Parece que tudo, né, agora daqui para frente vai no automático. Mas não foi assim e não é assim. Lamentavelmente, quando as pessoas se sossegam, né, não procuram repensar seu relacionamento com Deus, eles são levados à queda. Israel, né, mais uma vez ficou sem a terra prometida e mais uma vez ficou em cativeiro. Então isso nos faz tremer, igual o profeta Abacuque tremeu diante da palavra de Deus, tá? Existe seriedade no relacionamento com Deus. A vida no cativeiro babilônico, conhecendo um pouco da Babilônia, a vida social da Babilônia e os exilados, sua vida religiosa. Vamos para a vida do cativeiro.
A primeira dificuldade foi a adaptação a um novo ambiente. Alguns sofreram tratamento de escravos, de fato, outros por terem alguma capacidade a mais, e a graça de Deus gozaram de algumas funções junto ao governo, como por exemplo Daniel e seus amigos. Tá? Então Israel, ou os judeus, tá? Reino do Sul, tá? Bem claramente, Israel e o Reino do Norte tinha sido levado já pelo rei da Síria, 722. Agora estamos em 586, quando o reino de Judá, da Reino do Sul, é levado. E é interessante porque o rei, tá, lá da Babilônia precisa de pessoas capacitadas, precisa de pessoas que tenha algo a oferecer-lhe para lhe servir, no palácio. E aqui é uma coisa interessante que nós temos que perceber. Veja que Daniel e seus companheiros, Sadraque, Mesaque, Abednego, que são conhecidos, tá? Eles estão em terra estranha, todavia estão tendo oportunidade de, mesmo em terra estranha, terem uma vida melhor. Mesmo na terra do cativeiro, eles prosperarem. Veja que nós observamos que Daniel já tinha um hábito de oração. Tá? Eles, diz o texto em Daniel 1,17, eles eram inteligentes. O que eu quero dizer? Oportunidades aparecem. Agora é necessário que nós estejamos preparados para elas. Tá? Isso é importante, meu irmão, minha irmã. Independente das circunstâncias que a vida proporcione para nós, seja por nossos erros, seja por outras circunstâncias, independente, o que nós temos que estar é preparados para toda e qualquer circunstância. Veio os problemas, Daniel está lá com seus amigos, tá? Lá na Babilônia, mas surgiu a oportunidade. Talvez outros poderiam estar nesse lugar, mas outros não estavam preparados para a oportunidade, não estavam na posição. Tá? Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, tá? Fica aí a lição para nós. Como estamos diante das circunstâncias? Conhecendo um pouco da Babilônia. Babilônia era banhada pelo rio Eufrates e era uma verdadeira fortaleza. Todos os 8 portões da cidade eram dedicados aos deuses. Era um império dominado pela idolatria. Era um império muito rico e a arquitetura excelente. Bom, neste período é chamado o Império Neobabilônico. Tá? É o novo império que está levantando. O primeiro império, fazia tempo que estava derrotado, agora eles se erguem, a Babilônia erguida, e eles mostram sua riqueza. Tá? É um império muito rico. A administração financeira deles, a estratégia de governo deles, tá? A arquitetura, a Babilônia tem muito neste momento a ensinar para o seu povo. Nós vamos perceber que este ambiente, tá? De administração financeira, esse ambiente onde a Babilônia oferece agora para os judeus, vai mudar a cabeça dos judeus. Vamos ver aqui a vida social da Babilônia. Na Babilônia tiveram oportunidade de enriquecer. Quem aproveitou a oportunidade enriqueceu muitos. Veja só, enriqueceu muito, e além disso, muitos não quiseram mais voltar a Canaã, mesmo depois que o Senhor enviou o livramento. Eu gosto de observar estas questões, meu irmão. Por quê? Porque às vezes nós nos queixamos, resmungamos da situação pela qual estamos passando.
E eu sei que não é fácil mesmo. A situação às vezes está nos apertando, né? Nós estamos em terra estranha e estamos agora cativos e parece que tudo deu errado, né? Mas sempre, tá? Quando nós abrimos a nossa mente, quando confiamos em Deus, procuramos oportunidades, as oportunidades se apresentam para nós. E muitos dos judeus em terra estranha prosperaram. Aliás, eu lembro que o profeta Jeremias disse isso para os cativos da Babilônia. Jeremias disse: olha, construam suas casas e plantem, porque o tempo do cativeiro é 70 anos. Olha só, o próprio Deus orienta. Alguns, né, poderiam fanatizar, né, e dizer: não, nós vamos sair logo, daqui a pouco estamos de volta para a terra prometida, plantar em terra estranha ou procurar enriquecer em terra estranha é um sinal de falta de fé. Mas não, Deus dissera que eles deveriam plantar, deveriam procurar as oportunidades. Quem ouviu a orientação do profeta Jeremias enriqueceu muito, ok? Então isto aqui é para nós pegar um pouco mais disso. Os exilados e sua vida religiosa. Os judeus nesse ambiente idólatra foram libertos da idolatria. Meu irmão, você deve se lembrar que enquanto Israel, né, ou os hebreus de forma geral, estavam na terra, sempre estavam se desviando para a idolatria. Abandonavam Deus e iam adorar Baal, ou Astarote, ou outros deuses. E agora eles estão na Babilônia, que é o centro da idolatria. O que acontece aí? Eles são libertos da idolatria. Mas como é que acontece isso? O sábio Salomão nos disse, no livro de Provérbios, que o comer meu é doce, mas quando se come em exagero, ele te faz vomitar. E Deus faz isso com o seu povo, com os hebreus. Já que eles querem adorar ídolos, os leva para o centro da idolatria, de tal forma que eles, no meio da idolatria, eles ficam tão enjoados, vamos dizer, igual o meu quando se come em excesso, tá? Tão cheios da idolatria, que nunca mais querem praticar a idolatria. Deus lhes dá um tratamento de choque. Isso é interessante, porque Deus faz assim às vezes, né? A pessoa teima, e Deus diz: então vá, né? Vá, já que você quer assim, vá, né? Afunde na lama, e lá na lama você reconhece, né, que na verdade vale a pena estar com Deus. Amém? Deus levanta o profeta Ezequiel na Babilônia e lhes faz repensar sua posição em relação aos seus pecados. Os pais, disse o profeta Ezequiel, comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, disse o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. É interessante, porque os que estavam lá na Babilônia, tá? Estavam lá em cativeiro, eles jogavam a culpa pelo estado que estão passando para seus pais. Eles dizem: nossos pais pecaram e nós estamos pagando o pecado pelos nossos pais. E o profeta Ezequiel, ou Deus através do profeta Ezequiel, ele esclarece que não, Senhor, que cada um paga pelo seu pecado, cada um colhe aquilo que planta, e não é que os pais comeram uvas verdes e agora os dentes dos filhos se estão embotando, tá? E Deus está dizendo: vocês têm que aprender a reconhecer que vocês erraram, vocês são culpados, vocês pecaram e vocês estão colhendo o que plantaram. E enquanto vocês não reconhecerem que
tuas decisões, que as vossas decisões lhes provocaram isto, né, vocês não vão crescer, vocês não vão prosperar, vocês não vão melhorar. E, meu irmão, a vida é assim, tá? Não podemos, tá, procurar culpados pelo estado que estamos, pela situação que estamos passando. Nós temos que aprender a procurar, tá, que decisões nós tomamos, que emoções nos dominaram, que desejos nos governaram e por que estamos nessa situação. Vamos analisar, né? Vamos aprender com a vida. Tá? A vida é uma escola, mas só aprende nela quem se dispõe a aprender. Então, o profeta Ezequiel, usado por Deus, está alertando. Pensem um pouco na situação na qual vocês estão. 3. A importância do cativeiro babilônico. Primeiro, o reverdecimento da profecia messiânica, depois surgimento das sinagogas e em seguida a diáspora. 3. A importância do cativeiro. O cativeiro babilônico foi um marco na vida do povo de Deus, pois foi um período de reflexão sobre as suas atitudes para com Deus. Tá? Eu coloquei um quadro pintado por um pintor em 1861, onde reflete um momento de nostalgia, um momento de pensar, de reflexão dos judeus. Tá? E Deus às vezes proporciona situações na nossa vida para que nós paremos para pensar. A correria da vida, tá? Tantos afazeres, tantas ocupações que nós não paramos para pensar. E às vezes, meu irmão, minha irmã, é necessário parar para poder ir mais longe. É mais ou menos quando você entra no teu carro e você está destinado a viajar tipo 3.000 quilômetros e você não vai querer parar para abastecer o combustível. De alguma forma, um momento você vai parar, porque o combustível vai acabar. Então, inteligente é agir com inteligência, é a gente parar antes para abastecer, para poder ir mais longe. E às vezes Deus faz isso, nos provoca situações para que nós paremos para pensar sobre a nossa vida, nossas atitudes, nossos impulsos, nossas metas, para que nós possamos ir mais longe no plano de Deus. 3.1, então, o reverdecimento da profecia messiânica. Veja, agora sem ninguém no trono de Davi, Judá está destruído, os judeus começam a atentar para as profecias messiânicas, como a de Jeremias 33:17, onde o Senhor disse: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que assente sobre o trono da casa de Israel. Bom, parece que Deus falhou, mas claro que Deus não falha, tá? Então, Deus está dizendo que sempre, tá, em algum momento, Deus vai levantar o rei, tá? E esta profecia sobre um rei que se assentaria permanentemente, né? Essa é uma ideia que começa a se repensar lá no cativeiro. O que está acontecendo? Por que estamos aqui? Não tem mais a capital de Jerusalém, está queimado o templo, está queimado o palácio. Onde está a promessa de Deus? Tá? É o momento de repensar. Infelizmente criaram um protótipo de rei terreno. Veja, o estado emocional alterado interferiu na interpretação do texto bíblico. Este é um erro que normalmente nós seres humanos cometemos em relação à interpretação das promessas de Deus. Como Israel está sofrendo nas mãos dos inimigos, e daqui para frente você vai ver que depois se levanta o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, e todos eles afligem o reino, de Judá, ou seja, os hebreus, o povo de Deus. Este estado, de se sentir lá embaixo,
de se sentir humilhado, de sempre estar apanhando, cria neles um desejo de um rei terreno que eleve Jerusalém ou o povo, né, hebreu para um reino, tá, onde os inimigos sejam massacrados literalmente e eles se tornem, tá, um reino, né, que tenha domínio sobre toda a terra, tá? Então é um desejo, mas o estado emocional de humilhação, tá, faz interpretar a palavra de Deus erradamente. Então, meu irmão, cuidado com você se deixar interferir na tua interpretação bíblica, tá, pelo teu estado emocional. Deixe o texto falar aquilo que o texto diz. 3.2, o surgimento das sinagogas. Através do cativeiro, o povo de Israel teve que voltar ao plano original de Deus. Êxodo 19:6 disse: e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Você lembra lá? Deus chamou Moisés, disse para purificar o povo se estaria na presença de Deus, e este povo, todo o povo, seria um reino sacerdotal, mas por medo de subirem até o monte, tá, eles preferem que Moisés seja intercessor, e nesta circunstância, tá, eles estão rejeitando esse plano original de Deus. E agora na Babilônia, longe da cidade santa, sem templo, sem sacerdote, sem a arca da aliança, cada um se vê, né, agora se via na situação de individualmente buscar a Deus, e nas sinagogas que começam lá, porque Deus quer isso. Às vezes Deus cria situações assim, Deus permite que eles sejam levados, tá, a um estado onde não tem sacerdote para interceder por eles, onde não tem um lugar onde oferecer sacrifícios, onde não tem uma cidade santa, não tem o que representa a presença de Deus, a arca. O que eles têm que aprender? Que eles podem falar diretamente com Deus sem intercessores. Eles podem ter a presença de Deus em si, tá? Sem depender de artefatos, de algo concreto como um templo ou a arca. Eles têm que aprender a servir a Deus em espírito e em verdade. E isso é que vai ser a questão aqui na Babilônia. Eles vão criar sinagogas. Uma sinagoga é uma reunião de no mínimo de judeus, onde se juntam e eles vão agora estudar a palavra de Deus em pequenos grupos. Amém? 3.3, a diáspora. A diáspora é a palavra de origem grega que significa dispersão. A dispersão ajudou a semear sinagogas por todos os lugares do mundo antigo, e isto foi o preparo, né? Foi o que preparou a terra para a semeadura do Evangelho. Você vê que todas as vezes que Paulo vai de uma cidade a outra evangelizando, sempre chega primeiro numa sinagoga. Então, isto fazia parte do plano de Deus, né? Nas sinagogas, essas sinagogas que iniciam na Babilônia são uma semeadura para preparar a terra para a vinda ou manifestação do Evangelho. Cada situação ocorrida com o povo de Deus contribuiu para a manifestação do Messias. Então isso é importante sabermos, tá? Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Concluindo, meu irmão, o cativeiro babilônico é uma prova inconteste de que o Senhor Deus não tolera os erros do seu povo. Ficou claro que Deus quer que tenhamos um relacionamento particular com Ele. Assim como lá atrás em Êxodo e lá na Babilônia, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, deixa claro dizendo: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Isto é, Deus quer que você
tenha seu relacionamento com Deus, que você represente Deus, que você manifeste as virtudes de Deus para a humanidade. Deus tem um chamado especial para você, meu irmão, minha irmã, assim como Deus tinha chamado para Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e para cada um daquele povo naquela época. Então Deus te abençoe, né? Vamos pensar bem nesta situação. Nós mostramos que as transgressões aos mandamentos de Deus trouxe sérias consequências. Depois te informamos algumas questões históricas do cativeiro e por fim evidenciamos que o cativeiro babilônico, apesar da humilhação, teve o seu valor pedagógico. Deus te abençoe você, meu irmão, minha irmã. Espero ter ajudado você. E dá uma curtida, tá? Dá uma sua curtida. Quiser escrever algum comentário, fique à vontade. Eu desejo que você tenha uma excelente escola dominical domingo. Deus te abençoe. Até a próxima lição.